Fala, queridos alunos! Vamos falar hoje um tema bem clássico, falar sobre as questões ambientais. Nós separamos 4 temas para falar. Quais são esses 4 temas? A chuva ácida, ilhas de calor, diminuição da camada de ozônio e o efeito estufa. Beleza? Vamos começar falando sobre a diminuição da camada de ozônio. Note que eu não falei um buraco na camada de ozônio, porque se tiver um buraco na camada de ozônio, onde bater o sol em você, o raio ultravioleta, você vai ter câncer instantâneo de pele. Então não existe um buraco na camada de ozônio. O que existe é uma diminuição dessa camada, ok? Essa camada, o gás principal que provoca a diminuição dessa camada é um gás chamado CFC, clorofluorcarboneto, que liberado é como se fosse o bichinho que ele come. Lembra lá aquele joguinho? Vou botar aqui, ó. Beleza? Esse joguinho é um bonequinho só comia vários pontinhos, né? Na camada de ozônio, um CFC é capaz de comer 100 mil moléculas de ozônio. Então, quanto mais você libera ozônio, menor vai ficar essa camada. E qual é o problema de você diminuir? Essa camada ela serve para filtrar os raios ultravioleta, tá? A pressão do sol em cima da gente. E não existe um buraco, tá bom? Existe uma diminuição. Se houver um buraco na camada de ozônio, aonde aquela pessoa passar e aquele sol, aquele raio ultravioleta bater nessa pessoa, ela tem câncer na hora, tá? Não é, nossa, peguei um câncer aqui instantaneamente, ok? Então não existe um buraco, existe uma diminuição. O problema dessa diminuição é que filtra menos os raios ultravioleta. Tranquilo? Então, pessoal, vamos entender como é que funciona em si melhor a camada de ozônio, né? Que o nosso professor aqui de História decidiu dar um de Biologia. Entendi nada agora. Sei tudo. Mas, vamos lá, né? Vamos lá. A camada de ozônio, vamos imaginar que essa minha mão é a camada em si, a camada natural. Com a liberação do gás CFC, entre outros gases, ela vai diminuindo, como ele já disse, né? A fazer o quê? Sei tudo, velho. Sei. Entendam uma coisa, a camada de ozônio. Do que é formada a camada de ozônio? Ozônio? Mas o que é o ozônio? Como é a composição dele? Alguém sabe dizer? O3? Aí, moleque, eita, tá dando com um bom biólogo. Vamos lá. Então, uma molécula de oxigênio, a gente chama de oxigênio, obviamente. 2 moléculas são gás oxigênio. 3 moléculas ou mais, camada de ozônio. Gás ozônio, ok? E o oxigênio, ele tem uma singularidade. Ele consegue repelir, refletir as incidências solares, incluindo os raios nocivos. Então, o oxigênio ele vai servir para 2 fatores muito importantes. Manter o calor no planeta Terra, ou seja, para a gente ficar quentinho, ninguém morrer congelado que nem na era do gelo. E o outro, a partir do momento que o raio nocivo bate na camada de ozônio, a maior parte dele é refletida, o que nos permite uma boa sobrevivência na Terra. Correto, Fabrício? É isso aí. Você falou da Era do Gelo, eu lembrei do Cid. O que eu tô lembrando do Cid? O Cid da Era do Gelo, pô. Tanto bicho pra tu lembrar? Cid era legal. Continua. Vai lá. Então, uma confusão que o aluno sempre faz é com relação à camada de ozônio e o efeito estufa. Pelo amor de não Deus. É a mesma Não coisa. é, gente. Não é. Fala, Vinícius, o que é o efeito estufa? Efeito estufa é um efeito natural. A Terra ela passa por 2 períodos. Um é a Era do Gelo e o outro aquecimento global. Entendeu? Então, uma coisa importante aqui, o Fabrício me fez lembrar, da Era do Gelo, que é um filme muito interessante, que ele é biologicamente e historicamente correto. Por quê? Porque ele retrata os momentos de aquecimento do planeta Terra e resfriamento. A Terra ela sempre passa por esse ciclo, que é um controle populacional. Ele é necessário, ele mantém a estabilidade do planeta. Show? Então, se não houver o efeito estufa, a gente não tem como sobreviver, beleza? É necessário, senão assim, vai ser o tipo deserto. De dia você tem 40 graus e à noite você tem menos de 40 graus. Tá? O efeito estufa ele serve para você manter essa temperatura. Qual o problema? O problema é quando você aumenta essa camada, vou botar aqui a imagem, quando você aumenta essa camada do efeito estufa, você retém mais calor. Com isso, a temperatura da Terra vai subindo cada vez mais. E aí é problemático, porque quando essa temperatura sobe, logicamente você tem
um desequilíbrio na nossa sociedade, né? Vai lá, Vinícius. Exatamente. Altas temperaturas vão permitir que os seres mais adaptados a elas, como por exemplo os seres que sobrevivem no deserto, consigam viver tranquilamente. Mas e nós? Nós somos adaptados a alta temperatura, a quedas bruscas também da temperatura? Cara, eu moro no Rio de Janeiro. Aqui quando tá 22 graus eu tô com um casaco de pele. Pô, imagina você viver com menos 20 graus, tá louco? Então vocês imaginem a situação no deserto, para quem assiste aí Discovery Channel, entre outros, aquele período lá de manhã super quente, porque sol batendo direto, areia refletindo, calor atordoante. E de noite aquele frio horrível. Então nós não teríamos a capacidade de sobreviver. Beleza? Então o efeito estufa é diferente de camada de ozônio. Ficou claro isso? Beleza. Próximo tema que a gente vai falar é chuva ácida. O que são essas chuvas ácidas? Então, gente, a chuva ácida, nós temos a presença de alguns gases e entre eles temos que entender que o mais importante, o que ocasiona a acidez da chuva é o carbono. Eita, professor, o carbono, mas o carbono não faz a composição da nossa pele, de todos os seres vivos? Sim, o carbono faz a composição. Mas tem um quesito. O gás carbônico, ele liberado em grande quantidade, ele se torna tóxico ao ambiente. Então, se eu tenho uma grande liberação de carbono, ele vai se acumular nas nuvens. Se acumulando nas nuvens, forma a chuva ácida. É um nível de acidez, um nível de pH muito mais elevado do que o normal. E para quem não sabe o que é pH, Pedro Henrique. Não, desculpa. pH é aquele nível básico, é aquela siglazinha que a gente usa para medir se algo é ácido ou algo é base. Show de bola? Beleza. Então, como é que eu consigo contornar essa situação das chuvas ácidas? Simples. Primeiro... Acaba com as indústrias. Não, aí a gente fica sem dinheiro. Ah, tá. Ah, pessoal, vamos voltar aqui. Então, liberando muito carbono, a gente tem a chuva ácida. E para reverter essa situação, nada mais, nada menos do que árvores e diminuição na poluição do ar. Então, uma alternativa muito boa é você plantar, ter sempre uma árvorezinha na sua casa, porque ela faz a conservação, ok? Ela vai absorver o carbono, claro que ela vai estar liberando também, mas em menos quantidade, ok? Além de tudo, se você for politicamente consciente, naturalista, né? Coisa que o Fabrício não é. Não. Eu gosto de andar com roupa. Fazer o quê, né? Ainda bem, né? Voltando. A gente vai diminuir o transporte privado, vamos passar a utilizar metrô, né, Fabrício? Metrô. Entendeu? Até o ônibus é bom evitar. Pega ônibus Uber, é bom porque evitar. o pessoal do Uber precisa pagar as contas. Táxi Trabalhar de também. Uber? Não, mas vai que eu preciso um certo. dia, sei lá. Não sabe. Ninguém Então, sabe. vamos Vida de tentar professor diminuir. não é fácil, Faz não. aquela carona amiga, que é sempre bom, tá bom? Show? Beleza. Vai, Fabrício. E pra gente finalizar, a gente vai falar sobre as ilhas de calor, tá? Que é diferente de chuva ácida, as pessoas também costumam confundir. Chuva ácida, como ele falou, você tem uma região onde você tem muitas indústrias, você libera essa poluição vai se formando nas nuvens e vai chover. Ilhas de calor é diferente, tá? Você tem locais, por exemplo, os centros, as cidades, onde você não tem vegetação. Óbvio, você derrubou toda a vegetação para você fazer prédio. Pensa no centro do Rio de Janeiro. Quantas árvores você vê no centro do Rio de Janeiro? Tá, tem algumas, eu já contei assim, tem algumas sim, tá? Não é que não tenham árvores, mas tem poucas árvores. E aquela região, por ser uma região onde você não tem vegetação, forma uma ilha de calor. Fica mais quente naquela região do que no restante da cidade, tá? Isso é chamado de ilha de calor. E essas grandes aglomerações, Rio de Janeiro, São Paulo, acaba concentrando essa ilha de calor não só no centro. Por quê? Porque existe uma construção, você tem concreto, você tem tudo substituindo a natureza, beleza? Então, ilha de calor, vou colocar a imagem aqui, é quando você tem muito calor naquela região concentrada por não ter vegetação e você ter uma construção grande de muitos prédios, asfalto, tudo isso vai provocar essa ilha de calor. Beleza? Então, aula rápida sobre
questões ambientais. Até a próxima aula.